bom dia. Como é que vai? E vocês, amigo ouvinte? Satisfação tê-lo aqui. Que bom, né? Satisfação. Preferi vir aqui, né, no estúdio do que fazer pelo telefone, Jô. Que bom, que bom. Esse corpo a corpo é muito interessante. Eu também gosto acho. Também. Eu também acho. Gosto. Porque aí eu não sei nem quem é você, agora eu já sei. Por favor, por favor. Essa capa bonita aqui sou eu mesmo. É verdade, doutora. nós somos seres muito bonitos. Graças a Deus. Doutora, agora, síndrome, transtorno do pânico, o que causa isso? Como é que é isso? Vamos começar do início? Por favor. Medo todo mundo tem. Sim. Não adianta a gente falar, eu não tenho medo. Se você não tem medo, você tem uma patologia. Sim. Patologia é um sofrimento. Então, o medo faz parte da espécie humana. Todos nós, na hora... Por exemplo, eu vinha de carro aqui, eu tenho que ter o medo de Sim. vir, de bater com o carro, Ok. de avançar sinal. Então, o medo faz a espécie humana aumentar. Só que tem hora que isso foge do controle. Ok. Quando foge do controle, ele tem 3 situações quando eles fazem você deliberadamente cometer atos que você não tem, que você impede a sua ação e você se paralisa. Aí você vai ter o início da fobia. Quando a gente fala fobia, já caracteriza que você tem alguma coisa. Fobia de avião, fobia de altura, Ok. fobia de atravessar a ponte, fobia de vir falar na rádio, fobia social. Sim. Então, essas fobias já é o segundo sinal que algo está mal. Da fobia vem logo em seguida uma fobia social, depois vem algo que te paralisa de vez em quando, que você começa a ter sintomas físicos e você acaba procurando um cardiologista, porque você vai ter dor no coração, taquicardia, sudorese, sensação de morte iminente. Você procura o cardiologista, aí ele faz o que eu... Por que tem o nome síndrome? Porque é uma junção de sinais e sintomas. Ok. Então, você procura o cardiologista porque você está tendo sintomas físicos, sinais emocionais, sinais na cabeça, sinais no psiquismo. Você chega no cardiologista e ele fala, você não tem nada, você tem que procurar um psicólogo porque você está com ansiedade desmedida. Aí as pessoas acabam sofrendo nesse momento, Jô. Porque nesse momento ela não aceita que algo que ela sente no corpo é só psicológico. Entendi. Só que só ser psicológico é muito grande. E hoje a gente está vivendo uma era, 2017 a gente está vivendo uma era que é o transtorno de pânico, ou popularmente conhecido como síndrome do pânico, que é um conjunto de sinais e sintomas, estão paralisando 30% da população. Certo. É errado chamar de ataque? Por que essa diferença? Ataque é a descarga de cortisol e de adrenalina que você tem no momento que você está sentindo todas aquelas questões no corpo. Sim. Você começa a sentir formigamento, taquicardia, sudorese, dor de cabeça, dor no peito, como se fosse um infarto mesmo. Certo. É psíquico, é psicológico e que transfere também para o organismo. Psíquico e psicológico são sinônimos. Sim. Então, vai primeiro, ele nasceu no emocional. Ok. Ele vem do emocional, que é a cabeça, que é o psíquico. Sim. Que psíquico é mais um nome para nós, psicólogos, falarmos. Num senso comum, é mais fácil falar, nasceu na sua cabecinha. Ok. Nasceu da sua ansiedade desmedida. Nasceu porque você pode ter um trauma, você está vivendo uma dor muito grande, você está vivendo uma perda, você está vivendo uma perda do emprego. Olha o que está acontecendo no Brasil. 14 milhões de desempregados. Automaticamente, essas pessoas, se elas não tiverem uma base emocional muito forte, elas podem desenvolver uma síndrome do pânico. Aí elas Verdade. começam a ter ataques. Ataques é o início. Ataque é aquilo que você fala... "Ai, Desencadeia até numa crise. exato. Aí vai desencadear no futuro algo que é muito mais sério, que é a síndrome do pânico. Síndrome do pânico é o pior. Vamos botar na escala que começa lá com medo, às vezes você ficar em casa sozinha. último estágio. Exatamente, Último Jô. estágio. Exatamente. É um problema de fatores genéticos, hereditários? Não tem base genética, não, sabe, Não. Jô? Não veio no genoma humano, não Sim, veio no ok. DNA. Você não tem porque seu pai tinha, sua mãe tinha. É um Isso comportamento... pela experiência vivida. É porque você vai desenvolvendo uma característica que você antecipa muitas coisas. Você tem um olhar antecipatório para tudo. Tudo você sofre muito. Você vai ter que viajar, você já está sofrendo. Ok. Você vai ter que apresentar um trabalho, você está sofrendo. Você tem que vir para a rádio ser locutor, você não dá conta. Então você tem um perfil psicológico que desencadeia no futuro a doença. Certo. Não tem base genética. Jô, quase nada tem base genética. Hoje a gente tem um saber que chama epigenética, que muitas coisas você pode mudar pela epigenética, acima da genética, comprovado cientificamente. Certo.
A síndrome do pânico, doutora, pode também desencadear outros tipos de doenças, outros problemas? Como você tem um perfil mais fragilizado e você acabou desenvolvendo a síndrome do pânico, você pode desencadear sim a doença física no futuro. Lembra que no primeiro momento todo mundo procura cardiologista? Nesse momento qualquer exame não faz nada. Mas como você vai ter o cortisol, que é um neurotransmissor responsável pelo estresse, e a adrenalina correndo no seu sangue, você pode no futuro até ter algo que é muito raro, isso eu estou falando raro, mas pode ter o comum, que chama o síndrome do coração partido, que é um infarto que você tem porque você não deu conta daquele cortisol. Não tem nada a ver com colesterol, você não tem gordura no sangue. O que te fez partir o coração e ter um infarto do coração partido é o estresse altíssimo. E outras coisas, por exemplo, teve um tempo em que caiu esse prédio aqui, vindo para cá, caiu. Sim. As pessoas dali, elas vivenciaram algo que chama transtorno do estresse pós-traumático, que tem a ver com medo, que tem a ver com a raiz do medo. Todo mundo que saiu daquele prédio viveu o transtorno do estresse pós-traumático? Não. Só algumas pessoas que previamente ela já tinha personalidade com características que elas poderiam desenvolver. Sabe aquelas pessoas que convivem com você, que se preocupam demais, que são agitadas demais? Conheço Que várias. essas são pessoas que têm um pezinho na síndrome do pânico. Nesse momento, Jô, elas já deveriam estar fazendo análise. Só que, infelizmente, a análise, a gente tem um senso comum que a gente acha que são só para os patológicos. A análise é para qualquer um de nós entender o que está dentro da gente. Certo, a senhora está falando de análise, então vamos falar desse controle e tratamento dessa doença. A pessoa consegue viver normalmente? Não, Jô. É preciso medicação? Como é que é esse tratamento? Aí depende. Tem hora que você só com a terapia, com a psicoterapia, com a análise, porque psicólogo faz psicoterapia, psicanalista faz análise e terapeutas fazem terapia. É bom começar a gente falar para começar a entender. Sim. Tem que procurar esse profissional. Ok. Porque esse profissional vai direcionar você ao psiquiatra ou não. Tem gente que tem esse transtorno de ansiedade generalizado, que é o nome real disso tudo que a gente está falando aqui, e pode passar tranquilamente só com a terapia e mudar o comportamento. Tornar aquilo uma nova crença. Por exemplo, eu atendo muitas pessoas que têm medo de viajar de avião. Se a gente começar a estalar o dedo, estalar mesmo, e falar, tá subindo e descendo avião no mundo o tempo todo e não tá caindo quase nada. A pessoa vai condicionando o cérebro dela e ela é capaz de viajar. Então, é uma dica bobinha, mas muda o comportamento de quem tem medo de avião. E você percebe na análise, ou na terapia, ou na psicoterapia, se aquele profissional precisa ou não de ir no psiquiatra. Eu creio que se ele faz uma análise, que ele descobre a raiz, algumas vezes ele nem precisa ir no psiquiatra. Porque eu tenho um pouco de restrição a você tomar. Nós estamos vivendo uma era muito medicalizada, você toma remédio para tudo. Tem uma dor que se automedicam também. Isso é perigoso demais. O remédio, se você potencializa ele muito, ele se torna uma droga. Verdade. Então, eu penso que muitas das coisas você pode resolver com a mudança de comportamento. Gente, olha, claro que a gente queria conversar muito mais com a doutora, a gente sabe que é um assunto Que não se esgota, que né, não se esgota, e a gente teria várias linhas aí para a gente conversar nesse sentido, mas eu quero primeiro abraçá-la, agradecer a sua presença aqui. Gostaria de dar seu telefone para contato para as pessoas que estão nos ouvindo? O telefone é o WhatsApp lá do meu instituto, não sou eu que atendo. Então, por favor. O telefone WhatsApp do instituto é 98805-1960. 98805 1960. É o WhatsApp. É o WhatsApp. Qualquer dúvida, fale com a doutora Cássia Rodrigues. Eu tenho um canal de YouTube, Jô, que eu acho que é mais interessante, em vez de... Porque não vai conseguir falar comigo. As pessoas têm o hábito de contar a história, achando que o psicólogo vai dar... Vai contar a vida toda. Né? E aí o psicólogo fala, dá 3 pulinhos para a direita. Isso não existe, não existe mágica. Mas eu tenho um canal de YouTube que chama Cássia Rodrigues. Cássia Rodrigues. Cássia é C-A-S-S-I-A. C-A-S-S-I-A. Rodrigues. E bacana é que eu tô com bastante seguidores e eu posto quase todos os dias algo que é recorrente do meu consultório. Vamos seguir a senhora também, eu particularmente, os nossos colegas aqui sem dúvida alguma, e os nossos ouvintes. Cássia Rodrigues. Qualquer coisa, liga para cá, manda mensagem que a gente passa. Ontem, inclusive, eu postei sobre síndrome do pânico. Tá lá 8 minutos explicando o que é síndrome do pânico. É um tempinho maior para a gente aprender um pouquinho mais. Doutora Cássia Rodrigues, psicanalista, psicóloga, muito obrigado. Nada, Ju.